Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende, edição 2018, pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais, um público estimado em mais de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato dos Professores de Alagoas, Eduardo Vasconcelos. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Eduardo, a educação privada em Alagoas está mais preocupada em ganhar dinheiro ou em oferecer um serviço de qualidade? A grande maioria ganha dinheiro. É o que a gente chama de processo de mercantilização. Ou seja, na educação privada virou mercadoria, mercadoria, e na educação pública não virou investimento, virou gasto. E por isso que a gente tem aí também os piores índices do Brasil. O sindicato tem denunciado calotes, das entidades privadas, tem denunciado ao Ministério Público do Trabalho, ao MTE. Estas entidades têm feito o papel delas? De maneira nenhuma. Não só denunciado, mas também entrado com ações civil públicas. A gente tem, por exemplo, numa escola agora aqui na Serraria, na escola São Judas Tadeu, um problema crônico de falta de pagamento, de desrespeito ao profissional da educação, e a gente recentemente entrou com ação civil pública para cobrar. Não só os salários atrasados, mas também FGTS, as verbas previdenciárias, tudo que realmente um trabalhador, não é só um professor não, um trabalhador realmente ele tem direito de sobreviver dignamente com o suor do seu trabalho. Mas em relação ao MPT e o MTE, eles têm desempenhado de forma satisfatória o papel deles? A gente tem, basicamente, principalmente com o MPT, uma relação mais próxima, apesar de todo sindicato também ser vigiado, vamos dizer assim, fiscalizado pelo próprio MPT. Mas a gente tem vários procuradores muito comprometidos com a situação do trabalho. Por exemplo, a gente tem o Dr. Rodrigo Alencar, a gente abriu um procedimento promocional para fazer uma análise objetiva da questão da ergonomia, do meio ambiente de trabalho. A gente tem o Dr. Cássio, hoje, não é o chefe do MPT, procurador-chefe, que é o Dr. Rafael Gazaneu. Então, a gente tem uma relação muito mais próxima. Antes, no MTE, quando estava o Dr. Israel Lessa, a gente tinha mais proximidade. Agora, com essa nova mudança, a gente não foi chamado de uma vez. Nesse ano agora, a gente vai ver se entra com ofício para ter o primeiro contato, a primeira conversa, mas as denúncias estão sendo encaminhadas ou para fiscalização, no caso do Ministério do Trabalho e Emprego, ou para abertura de inquérito civis, no caso do Ministério Público do Trabalho. Mas o MTE tem atuado nessas denúncias que o Simpro tem encaminhado? Tem. Então, na história recente, a gente sabe que, infelizmente, o número de auditores fiscais do trabalho é muito pequeno para a realidade. Isso é uma reivindicação que os próprios auditores, quando a gente se reúne publicamente, eles pedem aos sindicatos para que a gente sempre, quando esteja, por exemplo, com legisladores, com governadores, certo? Pessoas realmente que têm o poder, não só da caneta, mas também de repercussão, para mostrar a realidade realmente do Ministério do Trabalho. Muito trabalho, e pouco realmente, tanto é que recentemente até o próprio prédio foi interditado pelos próprios auditores fiscais do trabalho. Então, se nem eles mesmos têm uma condição digna de meio ambiente de trabalho, sem condições mínimas, fica muito difícil realmente, fica como se fosse um pronto-socorro, você tem que dar prioridade que realmente para que não morra primeiro. Mas na educação são muitos casos de desrespeito aos profissionais, aos trabalhadores da educação de forma geral. E coisas básicas. A gente recebeu uma denúncia recente de uma escola em Arapiraca, que mandou para os professores de total desrespeito, desvio de função e assédio moral, pedindo para que os professores ligassem para os alunos, pessoalmente, do seu telefone, recebiam uma lista para fidelizar esse aluno, e no final é bem claro que se você não conseguir, realmente quem sabe que seu emprego não estará, no caso do ano 2018. Então os professores, além do trabalho pedagógico, do ensino, ainda tem que fazer a parte comercial, trazer alunos para a escola, é isso? Parte comercial, parte de limpeza. A gente já fez denúncia de professor lavando sala de aula, certo? Lavando banheiro. Isso a gente está falando da rede privada. Muitos professores na rede pública, eles fazem isso por falta de condições. Então, por vontade própria, que também é indigno, é desrespeitoso, certo? Mas para que o alunado, quando chega para assistir aula, realmente aquela coisa não esteja completamente imunda, muitos, eu já vi isso, já ouvi também relatos de professores que fazem isso na rede pública, mas na rede privada faz por coação. Se não o fizer, é demitido.
Absurdo, né? Os professores, além de conviver com insegurança, de conviver com baixos salários, ainda tem que ser agora serviçais dos empresários da rede privada. Essas denúncias têm ido à frente? O que é que tem acontecido com instituições desse tipo que diz respeito aos profissionais de educação? A gente tem conseguido termo de ajustamento de conduta no Ministério Público do Trabalho, certo? Outro fato completamente desrespeitoso, isso a gente vem agora agindo diretamente, porque a gente conseguiu, na convenção coletiva que a gente fechou na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, através de uma ação de dissídio coletivo, que todo o pagamento do professor agora seja feito em conta corrente. Por quê, Cícero? Porque até recentemente os professores eram coagidos a assinar o contra-cheque sem ter realmente recebido aquele valor que é o piso, que já é muito ruim, diga-se de passagem. E ao invés de receber o que realmente determina a convenção coletiva, recebeu o quê? 300, 400 reais, 500 reais. Traduzindo um caixa 2, né? E outra coisa, uma precarização completa do trabalho. E a gente já está recebendo denúncia de que muitas escolas já estão coagindo seus professores a devolver o dinheiro que já estão nas suas contas correntes. Ou seja, você recebe o que realmente é lhe devido pela legislação e você é obrigado a sacar e devolver. Então veja que é criminoso. Isso não é uma questão de Ministério Público do Trabalho, de Ministério do Trabalho e Emprego, isso é uma questão de polícia. Certo? Então, infelizmente, essa é a realidade que muita gente pensa que na realidade na rede privada é tudo lindo, belo, maravilhoso, e não é. É uma realidade completamente... Mas o Cipro tem encaminhado as denúncias, tem acompanhado? Todas. Tem tido resultado? Inclusive, a gente já foi até algumas instituições com a polícia. Certo? A gente já tem aberto o chamado boletim de ocorrência, quando realmente passa da relação de emprego realmente para o crime. Certo? Ameaça professor, professora, coação de dono de escola. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que extrapolar o que geralmente o sindicato faz para que o professor seja minimamente respeitado. A sociedade precisa saber disso, né? É um verdadeiro absurdo. O professor é o profissional mais importante dentro de uma sociedade. E estar submetido a esse tipo de procedimento realmente é um absurdo. O senhor, professor Eduardo, apesar de ser presidente do sindicato da rede privada, tem um vasto trânsito também, né, no ensino da educação pública, é conhecedor desse ensino. O senhor poderia traçar um paralelo entre as principais dificuldades do ensino particular e do ensino público em Alagoas? Rapaz, tem muita coisa que são basicamente iguais. Desvalorização. Ainda na rede pública ainda tem uma vantagem, que você, como servidor público, como concursado, você tem estabilidade. Coisa que na rede privada você não tem. Então a coação é muito mais eficaz nesse caso. A gente viu um período de dificuldade, o Brasil está enfrentando, então a escassez de emprego, e aí gera-se o quê? Subemprego. A reforma trabalhista veio agravar isso, depois a gente pode falar também um pouco sobre isso. Agora, dizer que na rede privada a gente tem só as escolas tops, porque geralmente a sociedade pensa o seguinte: todas as escolas têm como padrão as melhores. E não é. Basicamente, resumindo, a gente tem o quê? 3 níveis de escola. A escola top, que eu acho que aqui em Maceió não chegam no de 10. A gente tem aquelas médias e tem aquelas escolas realmente da periferia que não deveriam estar nem abertas, porque prestam desserviço, precariza professores mal formados, e essas, muitas vezes, sem, como diz a própria LDB, sem a legislação em dia para o seu funcionamento. A gente está denunciando ao Conselho Municipal de Educação para que seja feita a fiscalização, para que também confira a questão da autorização legal para o funcionamento. Porque é como se fosse uma terceirização, certo? Isso desde o século XIX, o Estado é ineficiente para dar a educação pública para todo mundo e delegou a rede privada. Só que tem um trâmite legal. Há a responsabilidade do Estado também, porque essas escolas só funcionam porque há permissão. Estado e município, falando da forma geral e também da União, principalmente no caso das faculdades. E é um dos maiores problemas hoje das faculdades privadas, justamente não ter uma regulamentação para o funcionamento. E aí virou um completo balcão de negócio, uma completa mercadoria. Aí sim, é algo bem mais claro e bem mais lucrativo. Tanto é que vários grupos de investidores estrangeiros estão vindo para cá, porque viram nesse espaço um espaço importante para o lucro. Certo? Comércio puro. Comércio puro.
Agora, dizer que, por exemplo, hoje na rede pública não há escolas de qualidade, existem escolas de qualidade, sim, certo? Com boas estruturas físicas, certo? Com professores qualificados. Agora, o grande problema é o problema histórico, que é o problema, principalmente na rede pública estadual, do monitor, certo? E na rede pública municipal, o problema do orista e do PSS. Porque, na verdade, você precariza, certo? É muito mais fácil de você amedrontar, de você controlar, certo? Na questão da mobilização. Né? Os primeiros a serem atacados por hoje, infelizmente, em muitas escolas, serem a maioria justamente quem? Né? O monitor, no caso do Estado, e o PSS e o orista, no caso da Prefeitura. Né? Então é um problema seríssimo, infelizmente. Vamos para uma pergunta direto da redação. Professor Eduardo, os sindicatos perderam representatividade ao longo dos anos por privilegiarem as lutas ideológicas ao invés das lutas dos trabalhadores? Boa pergunta, uma pergunta complexa, mas a falta de representatividade realmente hoje é algo claro. A gente percebe que nessa luta ideológica que a gente vive basicamente hoje como se fosse uma guerra fria, coisa que a gente viu aí desde o final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. A gente vem de novo essa polarização entre esquerda e direita, para mim, de uma forma extremamente burra, de comunismo. Todo mundo é comunismo, o PT é comunista, o PT nunca foi comunista. Então é uma profundidade de análise da fundura de um pires, é uma ignorância completa. Até hoje tem gente dizendo que o Temer é comunista. Então, meu Deus, não sabe nem o que é comunismo. E dizer que realmente hoje os sindicatos são representativos, não. Certo? A gente percebe, pelo número excessivo de sindicatos que existem, que foi um dos maiores argumentos justamente para tentar derrubar aí a chamada contribuição sindical. É uma forma de derrubar os sindicatos. E a gente percebe que não são representativos os sindicatos laborais, os trabalhadores, mas também não são, que tem menor índice de filiação, os sindicatos patronais. E muita gente não diz isso. Certo? Então a gente tem que fazer uma autocrítica, qual é o papel do sindicato, certo? Tem que sair, virou burocracia, tem que sair das suas salas para ir para a rua, certo? O papel do sindicato não é só um papel econômico, ele tem um papel social importante. E o Simpro, não é mania de grandeza não, mas eu gosto sempre de dizer que a gente vem ampliando, dialogando com a sociedade, com os vários poderes, de uma forma extremamente, eu acho, na minha opinião, e os resultados dizem isso, eficazes. E sem essa representação, a tendência qual é? Infelizmente é o trabalho perder força, que a intenção é justamente essa, certo? Que o trabalhador ele perca força através do instrumento histórico de luta coletiva que são os seus sindicatos. Mas muito também, Eduardo, permita-me, por conta dos próprios sindicalistas, de alguns sindicalistas. Posso até citar o Simpro como exemplo, um sindicato que vivia há décadas sendo comandado pelo mesmo grupo, um sindicato que não tinha atuação praticamente nenhuma, que cobrava imposto sindical e não dava resultado nenhum para a categoria. A gente viu uma mudança clara, com a chegada do novo grupo ao qual o senhor comanda. Então, muitos sindicalistas contribuíram negativamente para esse descrédito em relação às entidades sindicais, o senhor não acha? Continuam contribuindo. Infelizmente, é um ciclo vicioso, certo? Porque as pessoas têm o sindicato como profissão. É um erro, certo? O sindicato ele deve ser o quê? Um instrumento de luta, certo? E o seu agente, não estou dizendo que é só missão, que ele não deixa de ser um profissional que está representando a sua categoria. Mas ele não pode ser o seu meio de vida eternamente, certo? Que eu sou a favor da liberação. Como é que você vai? E eu tentei até um certo tempo conciliar a luta sindical com a sala de aula, mas é inviável, impossível, certo? E quem é que deve financiar o seu sindicalista, se ele realmente é considerado representativo? A própria categoria, porque senão o que acontece? Se você começar a ser sustentado, vamos dizer assim, no caso dos pelegos, pelo patronato, essa relação ela vai ficar extremamente o quê? Corrompida. Você passa a representar não aquele que lhe financia, mas aquele que está do outro lado. Então essa relação começa a ser promíscua. E infelizmente acontece.
né? É você receber das duas partes e você ficar do lado do mais forte, pelo processo de despolitização da sociedade. Né? Então, infelizmente, é um processo que é desgastante e que, infelizmente, até os sindicatos que atuam acabam sofrendo também. Então, o sindicalista, se ele quiser realmente ter representatividade, ele tem que ir para a porta da instituição. O justo paga pelo pecador. Com certeza. Infelizmente, e você tem que apanhar. Se você quer realmente, querendo ou não, um sindicalista é uma figura pública. Se você não tem capacidade de você discutir ideias, não estou discutindo no sentido de autoritarismo, não é, de agressão, mas se você não tem capacidade de dialogar, de argumentar, né, e também de receber crítica, você está no caminho errado, você está no lugar errado. Por falar em sindicato, o senhor é um dos líderes do movimento Muda Sinteal. Isso. Em 2018, neste ano agora, haverá eleição, né, para esta importante entidade sindical. O grupo que o senhor lidera irá concorrer ao comando deste importante sindicato? Peço que o senhor responda só depois do intervalo, por favor. A gente vai para o intervalo, volta já. Fique com a gente. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher. Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Olá, estamos de volta. Você está no Perguntar Não Ofende. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato dos Professores de Alagoas, Eduardo Vasconcelos. Eduardo, deixamos uma pergunta no ar em relação à eleição do Sinteal. Se o grupo que o senhor lidera irá concorrer ao comando desta entidade sindical. Com certeza, né? Isso já é fato consumado. Agora, deixar bem claro o seguinte, o problema, já quem está falando dessa crise de representatividade que também atinge os sindicatos, o sindicato, ele não tem dono. Né? O dono é a categoria. Então, a partir do momento que você, quando pleiteia e quando você busca, através de um grupo, que não deixa de ser político, não estou dizendo que é partidário, né? Um grupo político, para disputar, isso é salutar, isso é importante para o processo democrático, tanto é que a gente está contestando tanto a democracia. O que eu faço aí, uma crítica aos partidos de esquerda, no qual também faço parte, é justamente que criticam, não é, a falta de democracia, vamos dizer assim, a tentativa de atingir a democracia, quando entra no processo político-eleitoral, não é, partidário, mas quando entra na questão dos sindicatos, infelizmente, o que eles menos querem é democracia. Passam longe. Porque, na verdade, não trabalham. Então, não é uma crítica à entidade sindical, certo? É uma crítica a grupos políticos, que muitos estão ligados a partidos políticos, outros não, certo? E eu não sou o contrário, desde que trabalho para a categoria, certo? Desde que também tem uma função que não é só econômica, também é uma função social importante. E que, infelizmente, quando você se coloca, não é? Aí vem toda uma rebordosa pessoal. Não é? Interessante a colocação do senhor, porque muitos desses sindicatos são comandados, como o senhor bem lembrou, por partidos de esquerda, né? Que tanto pregam a democracia, mas quando
se refere a estas entidades querem manter o controle durante décadas, né? E acham que às vezes o processo de disputa é ilegítimo, né? Que não deve haver, vai para o campo pessoal. Isso, não é para agressão, até para uma coisa infantil, de deixar de falar, isso não me atinge, pelo contrário. Né? É isso que eu estou dizendo, se você vem para uma vida, que essa é a vida realmente de luta, certo? Que realmente quer mudar a sociedade dentro, lógico, das suas limitações, né? Do seu espaço de poder, né? Mas se a gente vê que realmente essa discussão não está sendo feita lá na categoria da rede pública, por que, Cícero Filho? Porque, na verdade, até hoje a gente, no Simpro, que é um sindicato infinitamente menor do que o Sintel, a gente vem recebendo professores da rede pública, que só são da rede pública, querendo se filiar ao Simpro pela atuação. Então, na verdade, ao invés de criticar o grupo que venha a tentar disputar, que é um direito legítimo, tem que se fazer autocrítica e discutir com a sua categoria o porquê está acontecendo isso. É a transferência de responsabilidade, sempre o problema é o outro. Como o senhor avalia a atuação da atual gestão do Sintel? Péssima. Péssima. Só é você analisar, pegar a fanpage da entidade, certo? E você analisar a quantidade de críticas que são feitas. Inclusive acusações seríssimas relacionadas à questão da administração. Certo? De filiação de pessoas que não autorizaram serem filiadas. A gente criou a página do Movimento Muda Sintel para mostrar, é isso que está incomodando. É que antigamente tinha o quê? Uma cortina. Né? Existia uma fumaça. Então era como se fosse o seguinte, olha, eu finjo que vou atuar, que vou representar, e a categoria finge que está sendo representada. E o movimento veio para fazer esse debate político agora de qualidade, certo? A gente vai construir todas as regionais para disputar, a gente vai construir uma estadual de qualidade, certo? Se vai ter êxito ou não, aí é outra coisa. Mas que o debate ele tem que ser feito imediatamente, tem. Porque do jeito que está, não tem como ficar. Certo? Porque na verdade é uma dança de cadeiras. E isso não é pessoal. Certo? Deixando bem claro, tenho apreço por todas e por todos que fazem parte da direção. Inclusive, um certo tempo até militamos juntos. Certo? Mas há divergências. E a gente, infelizmente, não é, quando diverge, é questão da democracia. Não é? Você só pode se você for submisso. Não é? Confunde muitas vezes composição política com submissão. Então, infelizmente, essa prática, ou ela é passada de página, ou, infelizmente, a gente vai estar, de um lado, levando pedrada da categoria, e do outro lado, realmente, um sindicato inoperante, não é, com uma estrutura fantástica, e que não só é o Sintel, infelizmente, a gente tem aí vários, não é, que, infelizmente, nem para proveito político partidário tem, porque não consegue nem ter voto, porque não tem representatividade. Certo? Então, infelizmente, a categoria, o povo brasileiro, filho, ele não gosta dos extremos. É uma característica nossa. Então, se a gente for para uma campanha, como está acontecendo na política eleitoral partidária, para o extremo, não quer nem a ultra-esquerda, nem quer a ultra-direita. Né? Isso é o espírito do povo brasileiro. Como o senhor viu, por falar em educação pública, como o senhor viu a redução no orçamento da educação do Estado para este ano de 2018? Não só na questão do Estado, mas também a PEC do teto dos gastos também, porque vai limitar os reajustes. Né? Então... Mas eu falo um pouco mais especificamente aqui no também. Estado de Alagoas. Então não é só um problema do Estado de Alagoas. Né? É uma tendência que vem, não é, os trade-offs, né, que chama na economia, que eu acho que está sendo tirado do lugar errado. Você está escolhendo para o lugar errado. Né? Você tirar da educação, você tirar da saúde, você tirar da segurança. Né? Sempre é você tratar justamente a questão da segurança pública, ao invés de você tirar a manga, é você cortar o pé. Você não investir na educação. Certo? Está sendo suficiente? Não sei. Né? Mas que contratação de professores ainda é insuficiente. Né? Foi publicado agora o edital, um número insuficiente. A gente sabe que é um esforço, isso a gente tem que reconhecer. Né? Há uma crítica porque passou-se um ano, né? Naturalmente houve inflação, né? Há necessidade de mais investimento, no entanto o orçamento recuou, diminuiu. É uma crítica que tem que ser feita, tem que ser analisada, né? Tem que ouvir o governo. Agora este ano é um ano eleitoral, né? É um ano justamente importante para o debate, né? Por isso que é muito importante ter situação e oposição, para que realmente isso coloque em prática. Mas a gente percebe que há carência muito graves. Há melhoras,
Existem melhoras. Está tendo concurso público? Está tendo. Tanto é que você falou agora no movimento Muda Citeal, a gente conseguiu, através do Ministério Público, comprovar que o argumento da Secretaria de Educação do município de Maceió para a não convocação dos professores que passaram recentemente no concurso era uma falácia. Isso não foi graças ao Sintel, foi graças ao movimento Muda Citeal. A gente tentou com a representação do Ministério Público, né? A secretaria deu essa ideia de que o professor realmente ele está afastado porque está doente, então a vaga permanece. A gente conseguiu comprovar em loco, indo nas escolas, de que na verdade existem carências sérias e muito poucos afastados, certo? Ou seja, você se aposenta e sua vaga está lá. E o que é pior, muitas vezes você está tomando conta da sua própria vaga, através da monitoria ou no caso do PSS. Certo? Então o problema de investimento é um problema sério. Enquanto a gente não investir em educação, a gente infelizmente vai estar prendendo mais, matando mais, porque aí Alagoas, Maceió, um dos lugares que mais se matam negros, pobres, na periferia, certo? Com índices altíssimos de drogados, certo? Com índices altíssimos de gente no HGE, porque na verdade a base de tudo é isso. Ainda tem um problema que a gente não esquece, que as prefeituras muitas vezes não fazem isso. O papel, né, de ter uma educação mínima, básica, isso acaba enchendo também. Né? É verdade, sem educação, infelizmente, não há como pensar na sociedade minimamente evoluída. Mínima. E o que é pior, né, eu hoje discordo de muita coisa do senador Cristóvão Buarque, mas ele tem um projeto interessante que eu acho utópico, né, no momento que a gente vive, principalmente no governo que a gente está, que é de federalizar a educação básica. Né, porque se você tirar, isso é comprovado, os resultados dos estados e dos municípios e deixar apenas da educação básica da União, a gente fica entre os 5 melhores do mundo. Vamos para uma pergunta direto da redação. Eduardo Vasconcelos, o dinheiro que o governo do estado gasta com propagandas na educação corresponde com a realidade? E qual a sua avaliação sobre o supersecretário Luciano Barbosa? Boa pergunta. Eu acho que a melhor propaganda, ela deveria ser feita realmente no local. É você chegar no local, como estou aqui, com qualidade, não é bem estruturado. Mas, infelizmente, uma prática histórica, cultural, não é, de se investir pesadamente em publicidade. Não é? E aí também tem uma crítica, que é fruto também da falta de educação, do povo não se interessar por política. Certo? O povo não se interessar por política. E acaba justamente fazendo com que os governos, né, o municipal, uso municipais, estadual, né, a própria União, invista pesadamente em comunicação em detrimento de outras áreas. E o supersecretário, conforme foi dito? Tenho muito pouco acesso a ele, não tenho nada pessoal, pelo contrário, às vezes que tive contato com ele, um dos momentos mais importantes foi quando a gente pediu apoio a um projeto que a gente apresentou, inclusive foi até fruto de audiência pública, que institui o programa de combate à violência nas escolas e assédio moral, né, foi muito bem recebido. A gente percebe que existe boa vontade, certo? Existe boa vontade, que é um grande problema hoje, eu acho que... O senhor avalia como positiva a gestão? Dentro de um contexto hoje que a gente percebe, né, de crise, como a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né, no Rio Grande do Sul, vários estados completamente quebrados, e a gente está, mesmo com dificuldade, fazendo concurso público, né, melhorando estrutura, implementando escola em tempo integral, que eu tenho certas e sérias críticas a esse modelo que é instituído, né, eu acho que tem avanços. Né, e isso a gente só vai ver principalmente no resultado das avaliações, que infelizmente Alagoas, historicamente, detém os piores resultados nas avaliações. Não só na rede pública, mas também na rede privada, deixando isso bem claro. Política partidária, Eduardo. O senhor é filiado hoje ao PCdoB e é, sem dúvida, uma das principais lideranças sindicais do Estado. Pretende concorrer a algum cargo político em 2018? Olha, Cícero Filho, política, na verdade, é grupo. Não é ninguém é candidato de você mesmo. Quando a gente se coloca, como eu falei para você, no movimento sindical, né, a primeira crítica que vem é a tentativa de usar como trampolim. Né? Então, isso
no primeiro momento, foi algo que foi extremamente batido. E isso é bom, porque abre-se o debate e a gente começa a politizar, certo? Quando agora assumi a presidência em 2015... Se pessoas boas não ocuparem os espaços, só pessoas ruins, né, ocuparão. Claro, claro. Uma coisa lógica. Claro. E aí, por incrível que pareça, seu filho, a gente já está percebendo, no primeiro momento, em 2015, houve até procura, ligações, para que realmente eu me candidatasse a vereador, certo? Assim, quando assumi, eu não quis, não tinha nem pensado nisso, certo? Não tinha passado, porque o sindicato estava... Estou dizendo que estava mil maravilhas, não. Pelo contrário, agora com essa reforma trabalhista, né, as coisas dificultaram muito mais. Né? Mas, em primeiro momento, eu não pensei em ser candidato. Né? Mas hoje a sociedade quer saber, principalmente a comunidade da educação, perguntar não ofende, se você será candidato a algum cargo político em 2018? Você perguntando não me ofende nunca, pode perguntar. Provavelmente sim, sou pré-candidato. Né? Pretende concorrer a qual cargo, Eduardo? Provavelmente a deputado federal. Né? Porque isso já vem de um anseio da própria categoria, que vem perguntando, né? Que vem até exigindo. Que eu acho que pela primeira vez, quando viram a atuação do sindicato, perceberam que hoje a educação precisa de uma representação. Certo? Infelizmente, o que a gente tem hoje na representação não é só no executivo, não. Na representação legislativa é muito pouco conhecimento das pessoas que estão não só se colocando, mas também, né, lá atuando. Falta grave de problemas, vamos dizer assim, éticos, morais, né, e muita má fé. Né, e muita má fé. Então eu acho que o povo brasileiro, não é só o povo alagoano, não é só o povo de Maceió, não. Né, o povo brasileiro está começando a perceber que, na verdade, realmente essa mudança ela tem que acontecer. Agora, deixando bem claro, ninguém é candidato de si mesmo. É um projeto de partido, certo? É um projeto de grupo, certo? E é um projeto realmente que a gente tem que ver a educação como um fim, certo? A gente temos o professor também, Jairo Campos, né, também na área da educação, que também é pré-candidato do partido. Nós o entrevistamos aqui. Certo, eu assisti. Muito inteligente. Uma excelente entrevista, um cara muito bem intencionado, muito bem preparado, certo? Uma pessoa realmente gabaritada para qualquer função pública, está mostrando isso como reitor da UNEAL. E sim, repito, certo? Dentro de um projeto hoje, político partidário, eu sou pré-candidato a deputado federal. Eduardo, nós temos um quadro chamado de 0 a 10. Nós apresentamos a imagem de um personagem, de uma situação, e pedimos que o entrevistado atribua uma nota de 0 a 10 e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Faculdade Estácio. A Estácio, infelizmente, nesse processo agora de reestruturação, eu acho que no popular, como a gente diz aqui, pisou na bola. Era uma instituição que até pouco tempo a gente mal tinha, né, problema, né, pelo menos de denúncia, é uma estrutura grande, só que tentou se adequar ao mercado, que é um mercado realmente cruel, que tem como padrão a Croton, que você sabe disso, que recentemente o CAD acabou vetando, né, a fusão da Croton com o Grupo Estácio. E a Croton, historicamente, ela tem um tipo de comportamento, né, no tratamento da educação completamente realmente mercadológico. Só para você ter uma ideia, a Croton, ela coloca do que ela recebe apenas 19% de gasto para salário, 19% do todo. Algumas instituições mais tradicionais, como por exemplo a própria Estácio, o SESMAC, a UNIT, esses mais tradicionais, eles colocam mais ou menos 40%, né, do que recebe realmente no pagamento da folha. Mais que o dobro. Certo? Isso quer dizer que, para conseguir 19, você tem que precarizar, entupir de aluno, pagar mal, certo? Não cuidar muito bem da estrutura. Tanto é que a Croton hoje chega a ser o maior grupo empresarial da educação do mundo. Que nota o senhor daria para estar? Certo? 0 a 10? Hoje, nesse processo de demissão coletiva, que a gente entrou com ação na Justiça, gostaria também aqui de parabenizar o nosso escritório, né, do Dr. Bruno Calado, o Lucas, o Carlos, o Eduardo, que agiram perfeitamente. Conseguimos reintegrar em primeira instância. Eu daria nessa demissão coletiva, que a gente vai conseguir comprovar isso, se for realmente preconceituosa, demitir os mais velhos, o que mais recebíamos, 0. 0. Vamos para a próxima imagem.
Secretária Ana Deide. Pessoalmente, uma pessoa extremamente dócil. Nunca tive pessoalmente nenhum embate com ela, pelo contrário, todas as vezes tive relação pessoal com ela muito bem. Uma profissional da educação de mão cheia, certo? Como reitora, como professora da Universidade Federal de Alagoas. Agora, como gestora, infelizmente a gente não faz aquilo que a gente quer. Ela tem uma ligação aí com o movimento histórico mais à esquerda, mas serve hoje a um projeto político, que é um projeto político que infelizmente mascara muito, através da comunicação que você falou, com muito poucos resultados, tanto é que recentemente eu até denunciei no meu Facebook que uma escola aqui, na parte baixa, estava sem transporte escolar por falta de pagamento dos motoristas, e as crianças de manhã estão andando basicamente 4 a 5 quilômetros para ir para a sala de aula. Que nota o senhor daria à secretária? Como secretária, como pessoa, 10, mas como secretária, 4. Próxima imagem. PT de Alagoas. O PT, na verdade, não é um partido, certo? Não estou falando só de Alagoas, não, só para que as pessoas entendam de uma forma mais ampla. O PT é uma frente. Historicamente, ele se constitui como uma frente. Tanto é que ele é composto por tendências, que são grupos políticos, que de várias tendências ideológicas. Tem trotskista, tem marxista, tem stalinista, que são ex-comunistas que estão lá dentro. O PT, historicamente, isso são os livros que dizem, ele nasceu para dar errado, mas deu certo. Tanto é que elegemos o maior líder popular da história. Eu acho que é até mais do que Vargas, que foi Lula. Mas o PT, na verdade, ele nasce de uma mistura de ex-comunistas, no final da década de 70, geralmente, se for comunista, ateu, o materialismo mais, os comunistas mais... Hoje não, a coisa está muito mais frouxa, é uma questão mais de progresso, mas na década de 70 era aquele comunismo mais fechado. Então, aí você coloca do outro lado padres, membros da Igreja Católica, a discrepância. Aí você coloca operários, aqueles que estão lá com o pé no chão, na fábrica. Aí você coloca do outro lado os intelectuais, como Antônio Cândido. Então, é um partido conflituoso. Tanto é que, para assumir uma secretaria, uma possibilidade de manutenção de um mandato, no caso do deputado Paulão, que é importante para a esquerda, para assumir, para voltar ou não ao governo Renan Filho, entra essa questão de golpe, e esquece que, na verdade, a política ela é contraditória. A gente está falando de um país continental, de outro partido que é uma frente, que é o PMDB. Você comparar, por exemplo, o PMDB de Romero Jucá, o PMDB de Roberto Requião, isso é completamente... Mas o PT, um pouco mais especificamente, o PT de Alagoas. O PT de Alagoas foi filiado há um bom tempo, tenho grandes amigos, certo? Mas pelas, vamos dizer assim, contradições existentes, é por isso que eu tentei resumir um pouco a história de como foi constituído, eu daria 5. Ok. Eduardo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação. Desde já, reiterar o convite para que esteja aqui em outras oportunidades. É sempre bom ver personalidades do meio político, sindical, estar conversando diretamente com a sociedade, trazendo informações valiosas, e abre espaço para que você faça suas breves considerações finais, por favor. Primeiramente, agradecer toda a produção, não só o grande apresentador que está se mostrando, o grande Cícero Filho, hoje um dos maiores programas realmente da televisão alagoana, ligado à questão política, realmente hoje reverbera de uma forma imensa, no meio. Isso vai chegar à sociedade com certeza, que amplie, que realmente cresça e que dê bons frutos. É uma honra, e sempre muito bom falar sobre a educação, porque na verdade para tentar tirar essa fumaça de que realmente muita coisa anda muito boa na rede privada e que não é, e mostrar também as limitações na rede pública. Isso é um papel de cidadão, isso não é só um papel de sindicalista, não. Obrigado, Eduardo. Agradeço a sua audiência. Espero que a gente possa se encontrar em outra oportunidade, até porque perguntar não ofende.